o primeiro debate, a direção do Sintrajuf está promovendo a respeito da questão de central sindical. Gostaria de chamar à mesa os debatedores. Hoje estão presentes Claudino Nespolo, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Diego Vitello, da Unidos para Lutar, diretor da Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul, e Érico Correia, da CSP com Lutas, presidente do Sindicaixa. O Sintrajuf tem o compromisso de trazer a categoria, trazer a base da categoria. Esse debate que é um debate muito importante, na nossa opinião. Nossa direção tem uma posição pela desfiliação à Central Única dos Trabalhadores, mas o importante é que a categoria se aproprie desse debate e que a categoria decida o seu próprio rumo a partir do acúmulo das várias posições aí que a gente tem na nossa categoria. Nós fizemos questão de convidar todas as forças sindicais representadas dentro da nossa categoria. Convidamos, além dos 3 movimentos, da CUT, a CSP com Lutas e Unidos para Lutar, também a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que nos enviaram uma carta declinando o convite. Eu vou fazer a leitura da carta para que todos tenham conhecimento. Assina o presidente da CTB do Rio Grande do Sul, Guiomar Vidor, à direção do Sintrajuf RS. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite formulado e dizer-lhes que, como se trata de um debate sobre outra central que não a CTB, não nos sentimos à vontade para participar do mesmo. Entendemos que o papel da CUT deva ser debatido por sua militância ou por entidades a ela afiliada. Construímos a CTB exatamente por não concordarmos mais com os rumos adotados pela CUT. Nos colocamos à disposição da entidade para qualquer momento apresentarmos as propostas da CTB e debatermos os desafios dos trabalhadores nesta nova quadra política que passa em nosso país. Sendo que tínhamos para o momento, desde já nos colocamos à vossa disposição. Como eu disse, assina Guiomar Vidor, presidente da CTB do RS. Importante ressaltar que a gente fez esses convites para que o nosso debate seja o mais plural possível, traga todas as posições que existem na nossa categoria. É importante também ressaltar que a filiação à Central Única dos Trabalhadores pelo Sintrajuf se deu em Congresso Estadual e, conforme os termos do nosso estatuto, a mesma instância deliberativa que filiou é aquela que deve desfiliar. Então, nós temos aí como proposta de direção, que nós vamos trabalhar junto à categoria, de fazer um congresso com uma proposta de deliberação por plebiscito, que nós entendemos ser o mais democrático. Claro, tudo depois desse debate que hoje começa com esse evento que nós estamos trazendo hoje para a categoria. Então, quero começar dando a palavra para o Claudino Nespolo, que é presidente da CUT estadual, primeiro colocar que nós vamos fazer uma exposição inicial de 15 minutos para cada um dos debatedores do painel. Depois vamos abrir para 10 intervenções de 3 minutos cada. E, ao final, as considerações finais de cada debatedor por 10 minutos. Então, iniciar aí com o Claudir. Primeiro, dar as boas-vindas a todos que estão aí, se propuseram a participar do debate. Obrigado. Queria, Rui, em seu nome, saudar toda a direção do Sintrajuf, saudar meu companheiro Érico, que representa aqui a Com Lutas, em seu nome saudar todas as pessoas que integram essa posição política. Dizer para vocês que não me conhecem, eu sou metalúrgico, originário do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre, dirigi sindicato, participei da sua direção, primeiro como militante, cipeiro na fábrica, depois como diretor de base, fui presidente do sindicato, 2 mandatos, e agora estou dirigindo a CUT, eleito no último congresso, dirigindo a CUT do Rio Grande do Sul. Dizer para vocês que nesses 15 minutos eu vou percorrer rapidamente
aquilo que se chama um pouco o histórico e a concepção sindical da CUT, que eu acho muito importante fazer um debate sobre as perspectivas, enfim, das centrais, da central, o papel das centrais sindicais, compreendendo o seu caráter estratégico. Por que que existe uma central, afinal de contas, né? Então eu vou trabalhar com muita transparência aqui. O Érico já me conhece, nós já fizemos muitos debates aí, inclusive publicamente, né? E a gente sabe se respeitar e sabe dizer as verdades quando tem que ser dito, de forma que todos se apropriem das informações. Vocês sabem que nós estamos vivendo no Brasil aquilo que é o mais longo período de democracia continuada que a nossa história teve a oportunidade de experimentar. Nunca antes teve um período de democracia continuada como este que nós somos contemporâneos. Vocês sabem que na história do Brasil, 513 anos, tu tem 380 anos de servidão e escravidão nessas relações de trabalho, formado por servidão e escravidão. Enquanto na Europa já tinha trabalho assalariado, aqui a elite subordinava e extraía mais-valia, extraía o resultado do trabalho a partir da servidão e escravidão. Nesse curto período de 140 anos, foram pequenos períodos de democracia intercalados por longos períodos de ditadura, assim que pode caracterizar a democracia, a República Brasileira. E o mais longo período de democracia é esse que nós estamos vivendo. Isso não é pouca coisa. E neste mais longo período de democracia, nós ajudamos a abrir as portas da democracia. Nós, não solitos, obviamente, velhos comunistas que enfrentaram a ditadura, inclusive em armas, né? Setores importantes da igreja, principalmente as pastorais sociais, e os trabalhadores que olhavam em volta e diziam: ninguém nos representa. Olhavam em volta, viam os sindicatos pelegos, sindicatos burocratizados, fizeram grandes manifestações no final dos anos 70, que afrontaram o regime militar, porque não se viu representado naquele perfil de sindicato, e nem nos partidos que existiam na época, eram os partidos tolerados pela ditadura. Emergiu dali um conjunto de organizações. Então, não nos representam, vamos à luta, manifestação, contrariando o regime, e a CUT, então, ela nasce de baixo para cima, enfrentando a ditadura militar, os empresários que se escondiam atrás dos escudos da ditadura para poder superexplorar a classe trabalhadora. Emergiu desse período o MST, emergiu desse período o PT, emergiu desse período um conjunto de organizações que fizeram a diferença do ponto de vista de enfrentar aquilo que foi o primeiro período da democracia que quase foi estragada, porque foi eleito o projeto neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Então, esse mais longo período de democracia ele foi caracterizado, para a primeira fase foi o projeto neoliberal, até a eleição do presidente Lula em 2002, que interrompe esse ciclo, enfim, aprofunda um ciclo com políticas de forma heterodoxas. Eu cito isso pelo seguinte, porque desde este período, nenhuma organização nasceu mais de baixo para cima, a partir de grandes movimentos de massa, nenhuma. Todas as outras centrais, para ficar nas centrais sindicais, que se construíram no curso dos anos 90 e dos anos 2000, se construíram a partir de interesses burocráticos de setores da sociedade. Foram construídos em gabinetes. A força sindical foi construída por interesse dos patrão, para enfrentar a CUT. A nova central sindical foi construída por interesse de um setor mais vinculado à área da construção civil, decidido em gabinetes. A UGT, decidida em gabinetes. Né? A nova, enfim, a CTB, por interesse, com todo respeito, o Guilmar Vidor conhece a nossa opinião, por interesse do PCdoB, que decidiu ter uma central sindical para facilitar o seu serviço. E a CSP com luta tenta se construir a partir dos gabinetes dos interesses do PSTU e do Conlutas. São os partidos que tentam construir, e é legítimo que tentem construir uma central sindical. Deve avaliar, obviamente, a importância que é ter uma central sindical. O PSTU, o PSOL e o PSTU, enfim, que decidem a importância de sair da CUT e criar uma nova central sindical, portanto, decidido em gabinete. Então, a CUT foi a única central sindical que nasceu de baixo para cima, a partir do ascenso das lutas sociais, junto com o MST e junto com o PT, setores, portanto, com tarefas distintas na sociedade. E poderíamos perguntar, o que seria da democracia brasileira sem o MST, sem a CUT em todo esse período? Poderíamos nos fazer essa pergunta. A CUT está com 30 anos. É a idade da democracia brasileira. Né? E a CUT, portanto, ela tem este percurso histórico,
porque efetivamente os trabalhadores entenderam da importância de tirar os trabalhadores brasileiros daquilo que se chama de uma pauta isolada pelas corporações e construir uma central que efetivamente apontasse os caminhos para uma disputa de hegemonia na sociedade. Então a CUT, ela detém um projeto estratégico de disputa da hegemonia na sociedade rumo a uma sociedade socialista. E a gente avalia, obviamente, que um governo tipo o governo Lula é um governo de profundas contradições, um governo de campo de aliança. Um governo de campo de aliança é um governo tensionado, porque faz a gestão daquilo que se chama do Estado burguês, e o Estado burguês se movimenta por tensionamento. Tensionamento. E a gente, obviamente, tem feito os tensionamentos. Eu sei que, estou falando por primeiro aqui, tem os interesses também que estabelecem as dinâmicas das mesas, mas eu sei que o Érico vai vir pauleando a reforma da Previdência do setor público, encaminhada pelo governo Lula no início da sua gestão em 2002, 2003. Sobre essa reforma e todas as pautas seguintes, a CUT tinha opinião e se manifestou. Agora, a CUT não é governo. A CUT tem resolvido desde o seu nascimento o seguinte: o papel de oposição ou de situação, ela cabe aos partidos políticos. O papel da CUT é um papel de movimento social, que não tem problema nenhum de elogiar quando um governo, de qualquer partido, faz as coisas certas para o lado dos trabalhadores. E de exigir desses governos que desenvolvam a plataforma da classe trabalhadora e disputar essa plataforma nos espaços de poder. Assim se constrói uma nova hegemonia na sociedade. Assim estamos aproximando essa estratégia. Óbvio que tem muita falácia, muita gente fala mal da CUT. Antigamente só os patrões falavam mal da CUT. Os patrões sempre falaram mal da CUT. Paulear a CUT, que a CUT, né, é só bagunça, só quer fazer greve, a CUT não sei o quê. Ultimamente tem setores de trabalhadores falando mal da CUT. Entendeu? E para nós não tem problema falar mal da CUT. Né? Não tem problema nenhum. Ninguém é dono da verdade, nós temos a nossa plataforma, né, construindo as CMS, os movimentos sociais. Agora, normalmente se fala mal da CUT ou para destruir a CUT, por conta do seu símbolo e do papel que representa, porque apesar de toda a evolução que teve de novas centrais decididas em gabinetes, né, a CUT continua sendo a maior central, a mais representativa. Toda hora entra sindicato na CUT. Filiamos há poucos dias o sindicato dos vigilantes, ganhamos da força sindical. Né, os sindicatos vigilantes, 40 mil trabalhadores na base. Né, filiou a CUT agora, faz 6 meses. Então a CUT continua sendo uma plataforma atualizada, que unifica os trabalhadores para enfrentar seus problemas, independente de governo e de patrão. Então fica falando mal da CUT, ou quem quer destruir a CUT, ou quem tem ciúme da CUT. Ou quem acha que para poder se construir as suas plataformas, para poder construir os seus objetivos, que muitas vezes não são expressos nos jornais, ele fala mal porque só pode crescer desgastando a CUT. Ele desgasta a CUT, ele vai lá e filia o sindicato, desfilia da CUT e filia numa outra plataforma. Vamos usar aqui, como nós usamos, por exemplo, com lutas. Mas não diz, por exemplo, que o interesse do Conlutas é o interesse do PSOL e do PSTU. Tem que dizer para a categoria. Entendeu? Bom, a CUT é PT. Não. Todos os sindicalistas petistas são cutistas. Mas nem todos os sindicalistas cutistas são petistas. Tem muitos sindicalistas na CUT que é do PSB. Tem um setor imenso na CUT que é independente. Porque compreende que é um espaço de construir plataformas e fazer. Neste sentido, vocês observam o seguinte, ó, nesse sentido, a gente buscou construir a plataforma da classe trabalhadora, porque mesmo elegendo o Lula não quer dizer que resolveu, tinha muita gente que se iludiu, achou que o Lula se elegendo, ele ia dar um canetaço. Mas a gente sabe que o Lula ganhou o governo. O poder é outra coisa, o poder é os banqueiros, o poder é as elites financeiras, econômicas. Nunca se iludiu a respeito disso. Só se decepcionou quem tinha aquela ilusão de que o Lula ia assumir e teria, portanto, ia resolver num canetaço. Não é verdade. A gestão do Estado burguês é uma gestão de tensionamento. Não foi a ruptura, não foi feita uma ruptura, não é o Estado socialista. E aí vem essa conversa que a CUT é governista. Eu já antecipo aqui. Eu tenho um dado aqui que é o seguinte, vou passar o dado, que desmancha esse argumento e mostra que tem outros interesses quando fala isso. É só para desgastar. Pega os 10 anos do governo Lula e compara com 10 anos do Fernando Henrique Cardoso. Vocês sabem quantas greves a CUT coordenou nos 10 anos do governo Fernando Henrique Cardoso?
A CUT coordenou, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, 133 greves no serviço público, incluindo as estatais. Nos 10 anos do governo Lula, a CUT coordenou 248 greves no setor público, inclusive as estatais. Nós coordenamos mais greve no período do governo Lula do que no período do Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Como é que fica o papo de governismo? Isso não é verdade. Isso aí é aquele que chama um conjunto de argumentos que tenta desconstruir em cima de um discurso de tudo ou nada, achando que nós temos, que a CUT tem o poder de fazer e desfazer. Como a CUT não tem esse poder, fica falando mal, na perspectiva de abrir oportunidade para construir outras plataformas. O que a gente exige, Rui, num debate como esse, que as coisas sejam colocadas claramente. Tem interesse partidário por trás desse esforço do setor da direção em desfilar a CUT. Vocês precisam ver o ódio que ficou a Conlutas em Santa Catarina, que ganhou o Sindicato dos Professores Estaduais, é um sindicato grande, o Sindicato dos Professores Estaduais de Santa Catarina. O Conlutas ganhou da CUT. E aí tentou fazer a desfiliação, não conseguiu. Os trabalhadores decidiram, não, continua afiliado à CUT, perdeu a desfiliação na base. Perdeu a desfiliação, continua afiliado à CUT. E aí, bom, tem que respeitar a base. Tem que respeitar. Nosso pessoal teve a sabedoria de explicar para a base que uma coisa é a direção do sindicato, outra coisa é a disputa de um projeto na sociedade, onde é que nós temos que estar unificados. Tu pega a plataforma da classe trabalhadora, que nós lançamos ela, com 60 mil trabalhadores no dia 6 de março. Um dos pontos de pauta é a 151 da OIT, que é o direito da contratação coletiva dos servidores públicos. A democracia não vai estar completa enquanto o servidor público não tiver database. Ele está assinado, mas não está regulamentado. Nós queremos regulamentar. No dia 11 de julho, nós fomos para a rua. Nós fomos para a rua e paramos Porto Alegre, com a pauta que nós entregamos no dia 6 de março, com 60 mil pessoas em Brasília. No dia 30 de agosto, paramos no Rio Grande do Sul de novo. E nem por isso conseguimos fazer andar a pauta. Os patrões botaram a pauta do 4330, da terceirização, e fomos para a rua e derrotamos provisoriamente esse ataque. Né? Derrotamos. Agora, o que foi feito com a pauta que os sindicatos vinculados ao Conlutas fizeram a grande marcha no dia 24 de abril? Dia 24 de abril, tinha 20 mil pessoas em Brasília, com uma pauta que sumiu. Cadê a pauta do dia 24 de abril? A pauta de classe, conforme o próprio João Pedro Stedley falou, que pese toda a evolução e o movimento de juventude na rua, com essa pauta difusa, a pauta de classe quem colocou foi as centrais sindicais, no dia 6 de março em Brasília, e amplificou ela no dia 30, no dia 11 de julho e 30 de agosto. Ali apareceu a pauta de classe. A pauta diz o seguinte, bom, é 3 blocos de pauta. Primeiro bloco, aprofundar direitos, está ali, fim do fator, redução da jornada, valorização das aposentadorias. Segundo, e a 151 da OIT para os servidores públicos. Segundo bloco, políticas públicas, que a CUT só tem esse reconhecimento porque não fica operando só no corporativismo. Segundo bloco da pauta, 10% do PIB para a educação, 10% do PIB para a saúde, reforma agrária. Terceiro ponto do bloco da pauta, democratização das comunicações, reforma política para tirar o poder econômico do financiamento das eleições. Esses caras estão estragando a democracia. A tarefa histórica, entre outras pautas, é melhorar a democracia, porque a elite, ela se organiza de várias formas para continuar ganhando dinheiro. Para eles não tem problema se tiver a volta do regime militar. A democracia é importante para os trabalhadores. E para nós melhorar a democracia, nós vamos ter que tirar o poder econômico do financiamento eleitoral. Porque cada congresso que entra é pior do que sai. Dos atuais congressistas, 52% tem CNPJ, 52% dos congressistas têm empresa. Aí tu vai debater com os caras o 4330, os caras têm interesse direto na matéria. Então, melhorar a democracia, democratização das comunicações e a reforma política é tarefa fundamental. Ué. E aí eu pergunto, cadê a pauta do 24 de abril? Cumprindo exatamente o tempo, estou concluindo, meu companheiro Rui. Depois a gente vai progredir o debate aqui. Obrigado. Obrigado, Claudio. Passar a palavra, então, para o Diego Vitello, Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul. Saudar também a direção do sindicato pelo debate. Estamos executando esse debate num momento oportuno da conjuntura, porque em 2013 o Brasil mudou. A juventude que foi às ruas derrotou o aumento do transporte
em junho, mostrou um caminho para o Brasil, que é o caminho da mobilização, e disse que 10 anos após o PT ter chegado ao poder, os serviços públicos do país continuam um caos. A saúde brasileira é um caos, a educação é um caos, e o transporte público estava um caos também. Não é menor isso, porque milhões derrotaram o aumento do transporte nas ruas, e isso operou um salto na consciência dessas pessoas, de que quando a gente vai à luta, a gente se mobiliza, a gente conquista. Também é oportuno, um dia depois que eu fiquei sabendo que ia ter esse debate aqui, eu li na imprensa que a CUT convidava o senhor Delíbio Soares, um dos articuladores do Mensalão e da Reforma da Previdência, exatamente para quê? Para trabalhar na CUT, para assessorar a CUT. Nós achamos que isso é a demonstração cabal da onde foi parar essa central. Que, como disse o Claudir, cumpriu sim um papel importante na luta dos trabalhadores brasileiros. De 78 a 83, inúmeras lutas sindicais dos operários do ABC, dos professores, dos bancários, se acumularam e em 83 um grande congresso fundou a CUT, a maior central sindical da América Latina. Em 86, depois de muitos anos, os trabalhadores fizeram uma greve geral contra o pacto social do governo na época. O pacto social que a CUT dizia o seguinte na época, que não há pacto social entre desiguais, por isso a CUT não participaria do pacto social com os empresários e faria uma greve geral contra esse pacto. Em 1988, é aprovado no Congresso da CUT, no terceiro Congresso, o que nós chamamos de funil, que diminuiria a participação dos delegados de base no próximo Congresso da CUT. Esse funil foi aprovado por 60% e já demonstrava na época uma tendência que havia à burocratização dessa central e ao afastamento da Central Única dos Trabalhadores da base das categorias. Em 1991, no quarto congresso, há uma diminuição drástica do número de delegados. Tem um dado que é bastante importante. No primeiro congresso da CUT de fundação, 66% dos delegados são trabalhadores de base. No segundo congresso, 70%. No terceiro, de 88, 51%. E no quarto, 17% em 91. A CUT não parou onde parou hoje, nós achamos, da noite para o dia. Foi um processo. Como em tudo na história, foi um processo. Com rupturas, com avanços, com retrocessos. Mas é um fato que um sindicalismo que se propõe a se construir pela base, no local de trabalho, é fundamental a participação dos trabalhadores na vida das centrais sindicais. A CUT fez uma opção política para que os trabalhadores não participassem mais cotidianamente da vida da central sindical. Isso foi um erro cabal na época e depois cobrou seus frutos. Nos anos 90, a CUT, após a grande greve geral de 89, de março de 89, onde a CUT tem um papel importante, nos anos 90 foi um processo onde a CUT troca a luta direta dos trabalhadores, que era seu eixo até então, pelas mesas de negociação, pelas câmaras setoriais, que são instaladas em 94, enfim, pela administração do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, uma visão cada vez mais reformista e dentro da ordem burguesa é o que vai ganhando espaço dentro da Central Única dos Trabalhadores. Mas nós não temos nenhuma dúvida que 2003 é um marco, né? Porque chega ao poder o PT, que era o partido que hegemonizou a CUT durante muitos anos, e nós não temos problema nenhum que os trabalhadores tenham seus partidos, isso nós achamos que
que é inclusive progressivo, né? Foi uma luta de quem derrubou a ditadura que os trabalhadores tivessem seus partidos, mas o problema foi que em 2003 o governo implementou a famigerada reforma da Previdência, que historicamente a CUT sempre se opôs a projetos que retirassem o direito dos trabalhadores e que aumentassem o tempo de contribuição de trabalho dos trabalhadores, e a CUT passa a apoiar a reforma da Previdência. Não organiza os trabalhadores em greve contra essa reforma. Luiz Marinho, que era presidente da CUT, isso é muito importante, porque faz o processo de pressão material que estão sofrendo esses dirigentes sindicais naquela época. Luiz Marinho sai da presidência da CUT e vai direto para o Ministério do Trabalho, ser ministro do Trabalho. Diz que a reforma da Previdência acaba com privilégios. O mesmo discurso neoliberal que havia antes no governo Fernando Henrique, de que os servidores públicos eram privilegiados. Nas empresas estatais, a pressão é muito grande. Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, aqui mesmo no Banrisul, onde eu trabalho, dirigentes sindicais passam direto do movimento para a diretoria dessas empresas, com um salário 5, 6 vezes maior do que o trabalhador de base. E passam a implementar uma política, tanto nos Correios quanto nos bancos, de ataque direto aos interesses dos trabalhadores e de precarização do trabalho, do cotidiano do trabalho. E nas greves em geral, a CUT cumpre sim, muitas vezes, um papel de desmobilizar. Por exemplo, em 2009, os trabalhadores dos Correios fizeram uma enorme greve e os dirigentes da CUT, a revelia das decisões da base, assinam um acordo bianual. Por que será um acordo bianual? Em 2010 tinha a eleição da Dilma. Então, fazer um acordo bianual garantia que não haveria greve dos Correios em 2010. Jogava na ilegalidade a greve, porque os trabalhadores tinham assinado um acordo bianual. Os ditos representantes dos trabalhadores que esqueceram de consultar suas bases. E hoje em dia, está cada vez mais caindo por terra o discurso de que o PT tem uma diferença essencial com o governo do PSDB. Militantes, inclusive da esquerda sindical, honestamente defendiam que havia duas diferenças entre o governo do PT e do PSDB. Que o governo do PT não privatizava e não reprimia os movimentos sociais, diferentemente do governo do PSDB. Mas que também era um governo muito limitado e ruim no geral. Com o leilão do Campo de Libra, cai por terra isso. Porque o PT não só privatiza agora, como utilizou a Força de Segurança Nacional, o Exército, para reprimir os petroleiros em greve e reprimir aqueles que se opunham à privatização de uma das maiores riquezas do país, que é o pré-sal. Quero tocar um pouco nas perspectivas agora. Porque, apesar da CUT ter aderido cada vez mais ao discurso do governo, a luta não acabou, nem um pouco. 2012 foi o ano de mais greves desde 1996. Isso não é pouco. Nós achamos que junho se tratou de um acúmulo anterior que teve a classe trabalhadora também. Porque junho, a pauta, por exemplo, que derrotou o aumento da passagem, é uma pauta de classe, é uma pauta dos trabalhadores. A não ser que a burguesia anda de ônibus. Eu não tenho visto muito nos ônibus que eu tenho pego. Mas o Claudir falou aqui que a pauta de classe veio depois. Não. A pauta de classe está em junho. Difusa, é verdade. Mas está em junho, inegavelmente. Não podemos dizer o contrário. E junho marca esse processo histórico que está vivendo o Brasil e que aponta o caminho para 2014. Depois de 10 anos do PT. O PT comemorava os 10 anos de governo por todo o país com atos, quando de repente estourou as mobilizações, que marcaram também as greves do segundo semestre. Muitas greves, os trabalhadores, jovens sobretudo, refletiam muito o processo que havia em junho.
Aqui no Banrisul nós temos 42 dias de greve. E há de fato, na nossa opinião, uma nova vanguarda, uma nova geração da classe trabalhadora, que é diferente da antiga geração pela sua experiência com o PT e com a CUT. Porque a nova geração da classe trabalhadora já conheceu o PT como partido de governo, quando ingressou no mercado de trabalho, e a CUT como uma central sindical que centralmente defendia os interesses do governo. E, obviamente que precisamos reconstruir um sindicalismo combativo no Brasil. E Junho vai nos ajudar, eu tenho certeza disso. Porque tem muito espaço para mobilização, muito espaço para mobilização. Em 2012, a greve do Serviço Público Federal foi um fato histórico. Bancários fizeram a maior greve dos últimos 20 anos agora. No Banrisul nós temos a maior greve da história. Os professores do Rio fizeram uma greve de 70 dias, que teve marcha com 100 mil pessoas apoiando a greve. Contra os governos Cabral e Paes, que não apoiam, o PT faz parte. Governos bem de direita. E 2014 nós temos certeza que com a Copa, com o ajuste fiscal que o governo Dilma prepara, porque eles têm a necessidade para a burguesia brasileira de atacar cada vez mais os direitos dos trabalhadores, nós não podemos nos iludir quanto a isso, mas os protestos vão voltar. E vão voltar com a classe trabalhadora mais organizada e atenta ao processo que está ocorrendo no Brasil. Vão voltar, com certeza vão voltar. E a classe trabalhadora vai ter a oportunidade de se vincular cada vez mais aos protestos e, nessa esteira, conquistar. Mas, para isso, obviamente que, eu sei que, por exemplo, eu falava já com o Cristiano esses dias, ele me falava que há uma tendência geral no movimento sindical a ter uma greve grande do Serviço Público Federal, uma greve geral do Serviço Público Federal em 2014. Isso é chave. A unificação das greves vai ser chave. A unificação das greves com a luta da juventude vai ser chave para o futuro. E vai ser chave para o ano de 2014. Onde o Brasil vai querer passar para o resto do mundo de novo um país que não é. Um país que não é. Nós não somos o que a Dilma está tentando passar para fora. Nós somos um país onde as pessoas morrem todo dia nas filas dos hospitais públicos. Nós somos um país onde o cara chega na 8ª série e só sabe escrever o nome. Essa é a realidade. E o PT está há 10 anos no governo. Essa é a realidade hoje. Nós não podemos mascarar ela. E nós... Quanto tempo eu tenho? 1 minuto e meio. Nós achamos que nessa nova geração da classe trabalhadora, que tem sido a vanguarda de várias greves, como foi, por exemplo, essa que eu falava dos professores do Rio de Janeiro, como tem sido as greves dos bancários, vai ter um papel grande, né, de unir com a antiga geração da classe trabalhadora, que já vem de uma experiência maior, mas, ao mesmo tempo, reflete de forma diferente, inegavelmente, a realidade, mas unir para que os trabalhadores possam superar as atuais direções que estão aí. Porque a necessidade da gente fazer uma greve, por exemplo, em bancários, ou no Serviço Público Federal, ou nas categorias, é ter com clareza quem é nosso inimigo. Nós não podemos mascarar quem é nosso inimigo. Quem é que aplica o arroxo salarial dos servidores públicos federais? É o governo do PT. Quem é que aplica a piora das condições de trabalho nos bancos? Quem é que aplica o arroxo salarial dos bancários? É o governo do PT. Nós temos que dizer isso para os trabalhadores. Porque quem não luta, sabendo quem é seu inimigo verdadeiro, luta mal e luta errado. Esse é o problema. Então, nós achamos que, e estamos muito contentes, que a categoria do Judiciário Federal deu uma demonstração para as outras categorias também, de que é possível trocar as antigas direções governistas por novas direções combativas, independentes dos governos, e que possam, sim, estar à altura do processo que vai vir, estar à altura das mobilizações que tiveram em junho, e estar à altura
das necessidades que a classe trabalhadora vai ter na sua luta, enfrentando os governos petistas e enfrentando aqueles que os defendem dentro do movimento sindical. Obrigado. Obrigado, Diego. Dando sequência, então, vamos passar a palavra para o Érico Correia, da CSP com Lutas, presidente do Sindicato. Não é uma assembleia. Não, eu só quero uma questão de ordem. Se falar o Érico agora pela CSP com Lutas, falou o Claudir, quem é o companheiro que falou e qual central que representa? Foi apresentado no início do debate, gente. Foi apresentado no início do debate. O Diego Vitello, ele é do movimento sindical, organismo sindical Unidos para Lutar, ao qual alguns sindicatos são filiados, como, por exemplo, da Universidade Federal Fluminense. Tá representando essa entidade. Vamos dar... Ele é dirigente da Federação dos Bancários, tá, gente? Nós vamos dar prosseguimento ao debate, agradecemos aí ao plenário. Passar a palavra, então, para o Érico, 15 minutos. Obrigado. Tá bem. Boa noite, então, a todos os companheiros e companheiras. Quero saudar a disposição de todos de vir a esse horário, para esse tipo de debate, onde... Evidentemente, nós não vamos aqui chover no molhado, muitos de nós aqui se conhecem há muito tempo, e eu quero muito especialmente saudar aos companheiros e companheiras que são da base da categoria, que vêm aqui para ouvir e fazer a sua própria avaliação sobre os rumos do sindicato. É evidente, e não existe nenhum segredo nisso, porque esta chapa que se elegeu no Sintrajuf se elegeu com a bandeira da desfiliação da CUT, então é evidente que a gente tem que fazer o debate de forma franca de que existe essa disposição e, evidentemente, é salutar que o sindicato, que a direção do sindicato tenha a consciência de que o sindicato de base é a nossa ferramenta número 1, a mais importante de todas, e por ela nós temos que lutar de verdade, mas que é muito importante a construção da unidade, e por isso a Central Sindical assume, sim, um papel muito importante. Eu quero, em primeiro lugar, reivindicar aqui para os companheiros e companheiras a minha própria história. Eu sou um militante político e sindical de muitos anos, eu militei muitos anos no PT, saí do PT em 2003, já presidente do Sindicacha, e saí de forma... independente e sozinho. Eu fui sozinho na sede do PT, me desfiliar do PT, porque achava que ali eu tinha um compromisso com a minha base, que estava sendo duramente atacada. Eu fui construtor, fundador e dirigente nacional do PSOL, e saí do PSOL para também tentar manter comigo a coerência, quando o PSOL foi financiado na sua campanha eleitoral pelo Gerdau, conselheiro da Dilma. Então, eu reivindico a coerência dos meus atos e a trajetória que faço, tanto no movimento sindical, quanto na minha militância política. Eu acho que isso é muito importante, porque quando o companheiro tenta vincular uma construção de uma ferramenta sindical, que nós estamos fazendo com muito sacrifício, dizendo que foi construído em gabinete e que é um braço do PSTU e do PSOL, eu me sinto muito à vontade, porque não sou filiado ao PSOL, não sou filiado ao PSTU, a minha organização política se chama Construção Socialista, nós estamos lutando para tentar ser parte da reorganização da esquerda nesse país, fragmentada fruto de 30 anos que jogamos fora na construção do PT e da CUT, porque nós aqui somos pessoas que têm um nível intelectual elevado, acima da média. É muito fácil perceber que não existe diferenças estruturais entre o governo do PSDB e o governo do PT. Não vou aqui fazer um longo discurso sobre o que significa
políticas compensatórias, o que significa ações aqui e acolá. O fato é que, estruturalmente, são governos iguais, que tratam de enriquecer a burguesia, de deixar os bancos cada vez mais felizes e de arrochar os salários. E outra coisa, quando dizem que a CSP Ecolutas foi construída nos gabinetes, infelizmente nós ainda não temos nem sede. A sede da CSP Ecolutas aqui no estado funciona na sede do Sindicato, é o nosso sindicato, e nós demos o pontapé inicial na construção da CSP Ecolutas em Lusiânia, no congresso da CUT, né, numa reunião importante que teve lá, quando nós resolvemos lá fazer a ruptura, porque ali ficou bem claro que a CUT tinha assumido um papel e tinha assumido um lado. E acho que os companheiros, porque a gente falar que a base, evidentemente que a base das categorias, ela tem interesse em saber das suas coisas, ela não é, ela pode, a base pode ser filiada em qualquer partido político. A base pode. Porque sindicato, gente, sindicato é ferramenta de frente única, sindicato é ferramenta de defesa dos interesses da categoria, da corporação e da classe. Agora, ideologia política, o passo adiante na consciência, a filiação partidária, ela sim está vinculada com as ações do partido, e o dirigente que diz que dentro do organismo sindical ele não defende os princípios ideológicos do seu partido político, ele está mentindo. Isto é fundamental que a gente saiba, porque um dirigente, se ele está em desacordo com aquilo que o seu partido está fazendo, ele tem que sair do partido. Porque do sindicato de base a gente não pode sair. Sindicato de base é a nossa ferramenta número 1. Então, eu quero, dizendo isso, que nós reconhecemos que a CUT e o PT dirigem a classe nesse país. Há mais de 30 anos. Dirigem a classe. Mas nós temos que avaliar, fazer as avaliações, e o curso que a CUT tem, o Diego fez ao longo destes anos, mas eu quero dar só 2 exemplos muito importantes para mostrar que a gente tem que lidar com a ferramenta da coerência. Esta é a principal delas. A CUT, no leilão da Vale, e a CUT estava do lado de fora com as bandeiras, gritando contra o leilão, e a CUT estava do lado de dentro, comprando a Vale, via fundos de pensão, dirigidos por dirigentes cutistas. Esse é um ponto. O segundo ponto, o ano passado, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista encaminhou e construiu a proposta do ACE, do Acordo Coletivo Especial. Isso não tem como o companheiro negar. Foi construído porque com o discurso de que iriam modernizar as relações de trabalho nesse país, onde a iniciativa era simplesmente para rasgar a CLT, jogar no lixo e deixar a classe trabalhadora desse país à mercê da patronal. Estes são fatos. Eu quero avançar, que eu acho que é muito importante, como nós já estamos calejados, né, então é muito importante fazer as coisas sem paixão. Eu acho que o sindicato de base, eu falei aqui, é a ferramenta essencial e a ferramenta fundamental. Nós somos contra a divisão do sindicato de base, nós achamos que o sindicato de base ele tem que estar preservado e acima de tudo. As demais ferramentas são ferramentas que têm que ser discutidas. Evidentemente, nessas alturas da vida, eu não vou construir a CSP Ecolutas com a paixão que eu construí o PT, que eu construí a CUT. Evidentemente que não, porque a gente aprende com isso. E a CSP Ecolutas não é uma ferramenta acabada, não é uma central que a gente possa dizer, venham para a CSP Ecolutas porque aqui é o caminho. Negativo, gente. Nós estamos tentando construir. Nós estamos tentando construir. Os sindicatos que fizeram a ruptura em 2003, lá em Lusiânia, tinha o ANDE, Sindicato Nacional, tinha o FENASPES, Sindisprev de todo o país, um amplo setor dos servidores públicos, e eu aqui não vou cansá-los com o discurso da reforma de 2003, da qual todos nós fomos vítimas. Porque essa é uma prova cabal de que rumo tomou o governo Lula e que intenção tinha o governo Lula. E isso está definido, isso é definitivo. Alguém pode até defender. Eu não vou entrar nesse debate que a Previdência estava quebrada, que a Previdência, porque isso tudo é mentira, mas isso aqui requer uma longa explicação técnica aqui, que eu não vou cansá-los com isso. Eu quero definir entre nós que há necessidade de discutirmos as nossas ferramentas de luta. Há necessidade de parar para pensar e olhar
e perguntar, mas vem cá, este governo é o meu governo mesmo? Esse governo que trata de enriquecer banqueiro? Esse governo é o governo do Sarney? Será que é o meu governo? Agora, eu quero discordar do Diego, fraternalmente. Eu acho que a CUT tem que assumir o delúbio. Tem que assumir o delúbio. Não pode jogar os companheiros na lama depois. Os companheiros que tanto serviram. Tem que abraçar o delúbio. É uma responsabilidade. É fundamental. E, gente, a partir daí, nós estamos tentando. Nós fizemos, eu louvo o companheiro ter reconhecido que nós tínhamos 20 mil em Brasília, dia 24 de abril, porque todas as notícias que deram, disseram que eram 5 mil, que era 3 mil. Hoje o companheiro reconheceu que era mais de 20 mil pessoas. Fizemos uma grande marcha. Fizemos uma marcha poderosa para as nossas condições. Porque nós não temos recurso de governo, nós não ganhamos dinheiro do governo. Nós queremos construir uma ferramenta de luta que seja autônoma e independente. Nós temos a certeza absoluta que se a CSP com Lutas não for maior, bem maior, do que o PSTU e do que setores do PSOL e de que outros setores que estão lá dentro, vai falir a ferramenta de luta. Porque uma central sindical não pode ser braço de um partido político. E nós aqui temos que reconhecer isso. Gente, olha só, nesse último mês, filiou a CSP com Lutas o Sindesprev do Rio Grande do Sul, um baita sindicato, grande. Este final de semana que passou, no congresso do Sindimetrô do Rio Grande do Sul, um sindicato com um poder estratégico muito grande, porque dirige o trem metropolitano, votou a desfiliação da CUT. Nós estamos tentando, nós estamos avançando. E acho que o passo que o Sintrajuf do Rio Grande do Sul deu é um passo muito importante, porque a categoria não foi enganada. No discurso dos companheiros na campanha, jamais esconderam a intenção de desfiliar da CUT. E eu quero aqui, fraternalmente, sem nenhuma provocação, eu quero chamar a atenção dos companheiros, porque minha filha estagia no Judiciário Federal e ela tomou a liberdade de me levar um material de campanha da chapa de situação, e a chapa de situação não falava na CUT no material. E eu acho que isso é uma coisa que dá sinal. Dá sinal. É evidente que os companheiros têm que assumir a defesa do governo Dilma. Os companheiros têm que assumir a defesa do governo Dilma e fazer um debate franco defendendo o governo. Porque senão, gente, não é honesto. Tá? Não é honesto a gente fazer um debate onde eu venho aqui dizer, não, nós somos totalmente independentes, nós somos independentes, tá? Mas o CPE Sindicato fez uma greve difícil agora e a CUT não apareceu lá para dar apoio, porque o governo é do Tarso. Essa é a realidade. Então nós precisamos ter postura e posição e nós não vamos, e vou te garantir isso, nós não disputamos e não debatemos política nem com ciúme e nem com ódio. Nós fazemos política porque fazemos política. É o passo adiante da consciência. Nós somos servidores públicos, temos uma história e temos uma capacidade de raciocínio que, às vezes, eu acho que ela fica até um pouco ofendida, gente. Porque é muito mais fácil assumir. E a CSP com Lutas, nós queremos construí-la a partir dos parâmetros daquilo que a gente viveu. Por exemplo, nós queremos que seja uma coordenação de entidades. É assim que está funcionando. Uma coordenação de entidades. A entidade está representada na coordenação nacional. Não é uma direção eleita em Congresso que fica engessada lá, porque nós já vivemos essa experiência da direção eleita em Congresso, que depois ninguém sabe onde está nem de onde vem. É uma coordenação de entidades. Todas as entidades participam das coordenações nacionais de 2 em 2 meses. Nós queremos que seja uma entidade que tenha um caráter também de apoio aos movimentos populares, de participação dos movimentos populares e do movimento estudantil.
porque a classe não pode ficar engessada só nos sindicatos formais. Nós queremos que tenha autonomia e independência total em relação aos partidos, em relação aos patrões, em relação aos governos. Não pode receber nenhum tipo de verba pública e tem que ter campanha direta contra a burocratização e contra o imposto sindical. São várias bandeiras que eu não sei se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Lá no congresso do Sindimetrô, esse final de semana, eu iniciei a minha fala com os companheiros lá, dizendo o seguinte: eu não sei se vai dar certo o que a gente está construindo, mas eu carrego uma certeza de que eu já sei o que não deu certo. E se eu já sei o que não deu certo, nessas alturas da minha vida, com a idade que eu estou, eu abdiquei. Eu saí de dentro do Palácio Piratini, no governo Olívio, de dentro do Palácio Piratini, onde eu ocupava um bom cargo, um alto cargo lá dentro, um cargo importante do ponto de vista político, porque eu fiz uma opção na minha vida. E se eu fiz essa opção, eu tenho que ser coerente a ela. Portanto, eu tenho lado, e o lado é de tentar fazer a classe avançar. E se a classe, para avançar, precisa romper com as velhas estruturas que, infelizmente, se adaptaram e foram cooptadas pela burguesia, e que hoje, aqueles que foram nossos mestres, e são muitos deles, porque quando eles estavam no meio do movimento, nós não falávamos, nós só batíamos palma. É aqueles que foram nossos mestres, infelizmente, viraram as costas para a classe e, como diz o Belchior, estão em casa, guardados por Deus, contando dinheiro. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Érico.